Bom dia a todos. Agora sim, parece que deu certo. Tudo bem, Ângelo? Bom dia. Bom dia. Está me ouvindo bem? Escuto sim, perfeitamente. Eu estou, não sei porque eu até uso os fones de ouvido, mas parece que eu não consigo ouvir de fones. Será que vai ser assim? Você está me Sim, escutando? estou ouvindo bem, escutando bem. Uhum. Estou pelo celular, não pelo fones de ouvido, por isso até Ah, tá. tirei. E você me está Tá. ouvindo também pelo celular mesmo? Isso. Tem nenhuma interferência aqui? Não, tranquilo. Que bom, que bom. Então, boa noite, Arthur. Você está em Xangai, não é? Isso. Aqui é boa noite. Eu tô aqui em Shanghai hoje. Bom, então, boa noite para você, bom dia para as pessoas que nos eh, acompanham aqui no Brasil, boa tarde para as pessoas que estão na Polônia, porque na Polônia aqui temos agora meio-dia, então, diversidade de horários muito grande. Então, agora vou fazer uma breve introdução, então, desejar bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A mais uma série uma, mais uma live da série Pontes Culturais. Hoje temos um prazer de conversar com Arthur Guimarães e até que aqui tenho uma cola para falar porque Arthur aqui tem muitas conquistas no seu currículo. O Arthur é mestre em negócios internacionais pela Antai College, não é? Em Shanghai. Isso. Bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas e atual gerente-geral da Câmara Chinesa de Comércio em Xangai. Mas eu estou muito curiosa, Arthur, também para você falar um pouco mais sobre as tuas atividades. Você também trabalha em consultoria como consultor, então fale um pouco mais sobre o seu trabalho. Quem melhor fala sobre uma pessoa que não é, se não ela? Então, por favor, e mais uma vez, Não, muito perfeito. aceitar o convite. Per- Claro, perfeito. Angelina, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Acho que vai ser ótimo esse bate-papo nosso. E sim, acho que se de uma forma simples, né, para resumir o meu trabalho hoje, né, nesses últimos 9 anos, quase 10 que eu já estou na Câmara, é de ajudar empresas brasileiras a fazerem negócio aqui na China e ajudar empresas chinesas a fazerem negócio no Brasil, né? Então, essa é a forma simplista de falar, mas entre várias perspectivas de importação, de exportação, cultura, as viagens, enfim, mas eu trabalho hoje fazendo essa ponte de Brasil-China e aos poucos acho que eu vou começar a migrar para outros países aqui na Ásia também, que eu vejo a Ásia como grande futuro também. Opa, que interessante. Arthur, eu realmente devo confessar que eu estou muito feliz que você aceitou o convite. Me interessa muito a China. Eu leio muito sobre a China. Eu acho que para entender o mundo atual, geopolítica, é necessário entender também a China. Eu participei também no evento que a Câmara Chinesa organizou no início do ano, em janeiro. Achei também interessante a forma como vocês apresentaram a sua apresentação sobre a China. E por isso, queria começar a nossa live também encorajando as pessoas para fazerem perguntas. Vamos também interagir e responder. A ideia realmente é trazer um conteúdo interessante para todos vocês. Mas para começar um pouco, e como você também trabalha com negócios internacionais, tem bacharelado em relações internacionais, eu queria entender um pouco como você descreveria a situação atual na China, pela sua perspectiva, tanto como um mestre em negócios internacionais e também como uma pessoa que, na forma prática, trabalha com negócios e fazendo essa ponte. Sim, ótimo. Eu acho que é, uma das chaves para poder entender a China é saber que tudo que eles fazem hoje é visando o longo prazo, né? Então, diferente de várias formas de governo no Ocidente, de várias formas de pensamento, é que tudo eles pensam em 10, 20, 30, 50 anos, né? Então, esse planejamento é tudo muito bem calculado, né? Então, eu acho que essa é uma das principais
formas de entender o momento da China, né? Então, eles vêm seguindo essa mesma política há vários anos, que é abrir a China para o mundo, né? A gente viu isso no início da década de 90 e vê isso até hoje, né? Então, eles fazem a mesma coisa desde que se abriram para o mundo e não vão mudar esse rumo, né? Então, o momento atual da China é esse, né? De buscar cada vez mais se inserir globalmente de várias formas, não só de negócio, mas culturalmente, socialmente, né? Enfim, então, das mais formas então, das mais formas formas variadas, né? Então, acho que esse que eu definiria como o momento atual da China, né? De se inserir globalmente das mais diversas formas possíveis. Uhum. E considerando a situação geopolítica atual, Estados Unidos, China, situação na Europa, eu falo aqui mais nitidamente sobre a Rússia e a Ucrânia, como você enxerga isso? Como isso impacta tanto a situação na China e nos negócios que você está também visando e cuidando? Sim, acho que sobre isso, acho que é primeiro olhar a parte histórica, né? Acho que a gente está migrando de um mundo com uma única potência hegemônica para uma multipolaridade agora, ou bipolar, né? Se for olhar China e Estados Unidos, né? Então, é um momento bem sensível, né? De mudanças nesse sentido, mas que a China está preparada para esse momento, porque ela veio desenvolvendo parcerias e mercados globalmente, né? Então, claro que hoje, de longe ainda, Estados Unidos é o maior parceiro comercial da China, né? Principalmente na parte de exportação. Então, isso é um ponto muito importante, que eles não vão migrar essa cadeia de logística e de produtos do dia para a noite, né? Então, claro que a tendência é daqui para frente diminuir esse fluxo China-Estados Unidos, mas ainda assim eles são de longe os maiores parceiros comerciais entre eles, né? Então, a Europa também, a gente tem visto alguns atritos e conversas boas e ruins com países diferentes, mas a gente enxerga que nessas últimas 2, 3 décadas a China foi se preparando para esse momento, né? Que hoje ela está presente na África, nas Américas, na Ásia, Oceania, então eles já têm esses vários braços e parceiros que ajudam a suportar momentos de crise como esse agora, né? Claro, claro. Claro. E como você enxerga essa situação com as tarifas? Porque dá para notar que Trump e China estão um pouco competindo com relação às tarifas. Quem dá Sei, mais? Quem dá mais? Como você sei, enxerga sei. isso? E como eles reagem? Não, reagem já podemos enxergar de alguma forma, mas o que se diz sobre isso na China? Sobre esse comportamento? Acho que internamente, se for olhar do ângulo dos chineses, né, Uhum, eles se sentem, primeiro, orgulhosos, né, da forma que o governo chinês se posicionou frente às tarifas, né, de não, vamos dizer que não abaixar a cabeça, né, então todos os chineses se sentem orgulhosos com relação a isso, mas tem vários impactos que a gente, que é difícil de calcular a curto prazo, né. Então, uma das minhas rotinas aqui é de visitar fábricas, fornecedores, empresas chinesas. Então, a gente já enxerga que várias dessas fábricas estão sofrendo já com as tarifas, né? Que boa parte do mercado de exportação deles é Estados Unidos, né? Então, tem muita fábrica com a produção ou parada ou muito menor que o normal. E do lado contrário, do ponto de vista dos Estados Unidos, eu acho que seria a mesma coisa, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a parte de produtos para agro, né? Soja, milho, enfim. Então, o grande mercado dos Estados Unidos é a China. uhum, Então, uma vez que esses produtores perdem esse espaço, certamente muitas empresas lá também estão sofrendo, né? Então, guerra, de qualquer forma, nunca é bom para ninguém, né? Mas a curto prazo, do ponto de vista chinês, eles se sentem orgulhosos com relação a essa posição da China, né? Mas eu acho que a tendência, como a gente já está vendo agora nos últimos dias,
ter algumas exceções a essa regra de diminuir algumas taxas, algumas tarifas, né? Enfim, então acho que realmente essa é a tendência, mas daqui para frente eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse fluxo diminuindo, mas ainda os dois sendo os principais parceiros um do outro, do ponto de vista global e em números brutos, né? Claro. Para mim é uma interessante também, geopoliticamente, uma situação muito interessante, porque eu acompanho muito da parte Rússia, porque como polonesa moro pertinho, minha família mora muito perto da Ucrânia, então eu estou acompanhando muito, tentando entender um pouco essas aproximações. Dá para ver que China e Rússia estão muito perto nesse momento, estão se apoiando de alguma forma, até tem no exército, muitos chineses que estão apoiando o exército do Putin. E ao mesmo tempo também vemos que Trump, de alguma forma, comercialmente tem medo um pouco da China e o comércio está tentando parar um pouco para fazer essa potência novamente, America Great Again, como ele sempre falava antes. Então, para mim, o cenário geopolítico atual é muito interessante e acho que uma das coisas que precisamos, eu gosto muito de entender a mentalidade, por isso estudo muito a Rússia, a Ucrânia, Estados Unidos. E se você puder também recomendar alguma leitura, alguns filmes, algumas coisas que podem ajudar as pessoas, aos brasileiros que vão assistir depois dessa live, assistem agora, para entender a China. O que você recomendaria, Arthur? A mentalidade chinesa, como eles pensam? Tem alguns livros mais clássicos, né, que falam sobre a forma de pensar aqui na China, sobre o confucionismo, os analetos de Confúcio, né, tem a parte mais moderna, tem até alguns documentários na Netflix, por exemplo, né, que mostram essa diferença cultural. Tem um que eu gosto bastante que chama American Factory, que mostra a história de uma fábrica chinesa que vai abrir uma operação nos Estados Unidos, uma indústria lá, né? Aí vem sindicatos, vem uma série de regulações que eles não estão acostumados aqui, né? Então, esse choque cultural e de negócios. Eu gosto muito também do livro do Henry Kissinger, que chama Sobre a China, que conta realmente todos os fatos mais importantes aqui, desde a unificação na China pós-guerra civil, né? E como que começou essa relação China-Estados Unidos lá atrás, enfim, essa relação China-Coreia, China-Japão, então dá esse panorama geral, mas fontes de conteúdo tem várias, tem livros mais modernos que contam a China mais moderna já, né? Então tem um do Ricardo Jeromel que chama O Poder da China, que passa ali sobre as Big Techs, né? Fala sobre a Tencent, que é a dona do WeChat, que fala sobre a Alibaba, mostra esse lado aqui tecnológico, e também o que eu chamo de dark side, né? Eles têm a cultura aqui de 996, trabalhar de 9 às 9, 6 dias por semana, né? Então, tem alguns livros mais modernos que contam essa parte cultural que vem mudando também, mas que era a realidade das big techs aqui, né? Ai, que interessante. Eu já anotei aqui. Eu também acho que assisti um sobre esses dark side. Eu assisti há algum tempo atrás o documentário, até disponível no YouTube. Eu assisti sobre os jovens. O título do documentário é muito longo, eu não me lembro bem, mas se trata sobre as fábricas lá e os jovens que entram lá e como os robôs um pouco, que não têm vida, que tem nesses campos como não tem nada para sair, só trabalham e tem um local só para comer, para fazer alguma coisa, mas sem vida, porque as fábricas lá não tem nenhum tipo de para entretenimento, né? Assim, Exatamente, então também fiquei chocada, porque são jovens, 18 anos, e ter a vida dessa forma, claro que acho, não sei, 20, 30. Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais.
No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Agora por o tema que você mais sabe na prática, vivendo isso, trabalhando, que você mesmo mencionou que a parte do seu dia é visitar as fábricas. Então, queria entender um pouco da sua experiência, Arthur. Como você enxerga os setores? Quais setores no Brasil estão mais alinhados nesse momento com as demandas e mercado chinês hoje? Como você enxerga as oportunidades tanto para as empresas brasileiras que querem, por exemplo, expandir seus negócios na China, e ao contrário, como você enxerga a dinâmica? Não, perfeito. Eu vou dividir em duas análises, né? Então, primeiro da parte de exportação da China para o Brasil, e depois o contrário, né, de importação, né, de empresas brasileiras comprando produtos chineses. Se for olhar a balança comercial brasileira, sempre a parte de exportação do Brasil vai ser mais forte, em questão de números brutos, né? Por quê? Porque é tudo voltado para as commodities, né? Então, soja, proteína animal, né, as carnes, né, minério, petróleo. Então, esses produtos, essas commodities sempre vão ser a base ali da balança comercial brasileira com a China, né? Então, a gente vende em volumes gigantescos todos esses produtos anualmente, mensalmente, para o mercado chinês, né? Então, no Brasil também tem algumas divisões regionais ali, né? O Centro-Oeste é muito forte em agro, em soja, Rio de Janeiro com petróleo, né? Enfim, mas a parte de exportação sempre vai ser o carro-chefe. E por mais que hoje já existe um movimento muito forte de diversificar essa pauta de exportação, ou seja, abrir espaço para produtos regionais brasileiros ou produtos com valor agregado maior, mas frente a essas commodities, o valor, as cifras são pequenas, né? A gente fala aí de açaí, por exemplo, a gente tem um case super legal que a gente conectou uma fábrica em Belém, no Pará, com um comprador chinês aqui, com o mel brasileiro, ou cosméticos, ou café mais gourmet, enfim, mas ainda assim, se for olhar em termos brutos, esses números todos vão ser pequenos comparados às commodities, né? E do outro lado é a importação, né? Que aí são os chineses exportando para o Brasil, né? Então esse fluxo vem crescendo cada vez mais, né? Então mais e mais empresas brasileiras importando produtos chineses pela competitividade chinesa, né? Então você tem cada vez mais produtos diversos, eletrônicos, automotivo, tecnologia de uma forma geral, produtos médicos que já são feitos aqui e comercializados no Brasil, né? Isso é positivo no sentido de criar mais soluções para o consumidor final no Brasil, mas cria uma competição também com as indústrias locais no Brasil. Então, quanto mais caro se é para investir no Brasil, mais espaço, vai crescer esse fluxo de importação. Mas cada vez mais também os chineses estão querendo exportar para o Brasil, principalmente agora nesse cenário geopolítico, onde eles estão perdendo o mercado grande americano e precisam suprir essa demanda, né? Então, a tendência nos próximos meses é cada vez mais chineses olhando o Brasil como um mercado que eles querem entrar, né? Então, acho que inicialmente eu faria essa análise dessas duas vertentes, né? E como você enxerga, então? Porque agora vou voltar ainda sobre essa questão do valor dos produtos que se exporta e importa, mas como você então enxerga? Você
brasileiro que vive na China, faz negócios, tenta faz as pontes perante os Estados Unidos. Você acha que como o Brasil deveria se comportar nessa situação um pouco delicada, na verdade, porque assim, o Brasil também faz muitos negócios com os Estados Unidos, então dá para ver que pode ser enxergado pela China como assim, ou aliado ou inimigo um pouco comercial. Como você enxerga essa parte? Tem um termo histórico que sempre andou junto com a diplomacia brasileira que se chama equidistância pragmática. Essa neutralidade da diplomacia brasileira com relação a qualquer acontecimento global, né? Então, até se a gente olhar a Segunda Guerra Mundial, o Brasil só entrou na guerra no final da guerra, quando a gente já sabia mais ou menos qual lado iria ganhar, né? Então, o mesmo, acho que a gente pode usar essa reflexão para a guerra comercial agora, né? Então, a gente se manter neutro, porque os dois mercados são importantes para o Brasil, então, logo atrás da China, na segunda posição, para importação e exportação, vem os Estados Unidos, então a gente não tem a necessidade de escolher ou um ou outro, não é uma questão de ou, né? Mas manter essa posição mais neutra e caminhar ali da melhor forma possível nessa diplomacia, né? Então, você já ouviu o ditado "trate os outros como você gostaria de ser tratado"? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejgrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países, Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade. Exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. Nem para nenhum lado, em nenhum lado. E não, faz todo sentido, realmente, nesse sentido. E pensando agora sobre investimentos, eu sei que também uma parte do seu trabalho é captação dos investimentos. É parte dos investimentos na China ou no Brasil? Pode contar um pouco mais sobre essa frente que você está liderando? Sim, essa parte de investimentos, né, é um trabalho sempre mais a longo prazo, né? Então, hoje a gente tem eu sempre falo desse exemplo que é super bacana, do governo de São Paulo, que tem uma presença física aqui na China pela Invest São Paulo, né? Cada vez mais delegações do governo brasileiro que vêm para cá para poder apresentar as oportunidades de negócios, incentivos fiscais para as empresas chinesas abrirem operação no Brasil, né? Então, também é um movimento bem forte nesses últimos anos, das empresas chinesas terem a cadeia produtiva mais próxima dos mercados que elas atuam, né? Então, por exemplo, muito investimento chinês no México, por exemplo, para poder suprir as demandas nos Estados Unidos, muitas empresas vindo ao Brasil, pensando não só em Brasil, mas em América Latina também,
né, e até pegando alguns dados super recentes da delegação do Lula aqui na China, né, que eles finalizaram a agenda ontem, se eu não me engano, né, então já foram 27 bilhões de acordos e investimentos assinados para os próximos anos, né, então cada vez mais a gente vai ver esse movimento de investimentos chineses no Brasil. E se a gente olhar em questão de porcentagem, uma boa parte gira em torno de energia, pelo menos um terço aí dos investimentos são para energia renovável, hidrogênio verde, enfim, e uma parte também cada vez mais forte para infraestrutura também, né, portuária, ferrovias, né, então acho que são os dois carros-chefes ali, se a gente olhar por cima esse panorama dos investimentos chineses no Brasil. Então, energia e infraestrutura são esses dois. Isso. E Arthur, pensando então, o que atrai ou assusta o investidor chinês no Brasil? Já sabendo quais são os carros-chefes, e agora um pouco abrindo essa pergunta, o que atrai ou assusta? Uhum. Atração, eu acho que é o potencial do mercado brasileiro, né? Então, não só em questão de população, mas de consumo no Brasil, de perspectivas econômicas, enfim. Então, eles sempre enxergam o Brasil como um mercado potencial para poder explorar, né? E o que assusta, acho que muitas vezes é a complexidade de se fazer negócio no Brasil, né? Então, se a gente olhar a nossa perspectiva tributária, né? Então, cada estado com um ICMS, as culturas também dentro de cada região. É muito diferente fazer negócio em São Paulo, fazer negócio em Minas Gerais, ou no Norte, no Nordeste, enfim. Então, acho que isso ainda falta muita informação e os chineses entenderem essas complexidades, até logísticas também, né? Se você vai entregar um produto em Manaus, tem toda ali uma infra fluvial pelos rios, né? Então, é um país muito grande, com várias nuances que os chineses, às vezes, não entendem, e só entendem depois de perder tempo e dinheiro, né? Então, acho que esse é um pouco do que assusta também. Opa, interessante, mas assim, até entendo essa questão da tributação, porque até acho que até o brasileiro fica assustado e muitas vezes até o brasileiro perdido nisso, é complexo mesmo, também estudei isso. Mas culturalmente, você mencionou que também essa questão de em São Paulo se faz negócios diferentes do Rio, mas culturalmente a China também, pelo que eu estudei, um pouco que eu estudei, é muito diversificada. Então, será que não seria um pouco parecido que o brasileiro que queria fazer negócios, falando da cultura agora, não tanto da tributação, porque me parece que é mais unificado na China. A não ser se não me engano. Mas isso não teria esse problema também o brasileiro um pouco tentando fazer negócios na China? Sim, é muito do que eu falo para os chineses, né? Para eles entenderem, o Brasil é olhar para a própria China, né? Então, você ir para o norte ou para o sul, ou para outras regiões mais distantes na China, cada região tem sua perspectiva de como se fazer negócios também, e até aqui um ponto mais complexo ainda é o idioma, né? Mesmo que o mandarim seja o idioma oficial, quase que cada cidade tem seu dialeto, né? Então, aqui em Shanghai, eles falam Shanghainese, né? Que eu que falo mandarim não consigo me comunicar com uma pessoa no idioma local, né? Então, aqui tem essa dificuldade maior ainda, que no Brasil, por mais que tenha sotaque, o português é o mesmo, né? Mas aqui, além de cultura diferente, de forma de pensar, de forma de lidar, tem o idioma também. Ai, que bom. Que, assim, complexo ainda, a complexidade aumenta ainda, não somente a mentalidade, mas também a questão do idioma. Eu estou fazendo um intervalo aqui, eu convido as pessoas que estão nos assistindo para fazerem perguntas. Estamos aqui também para tirar dúvidas. Aqui o Arthur, realmente, o gerente da Câmara Chinesa, que pode responder de forma, porque lida com tudo isso. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer essas perguntas. E ainda aproveitando que você, 7 anos morando em Xangai,
tendo esse grande know-how e experiência, você poderia compartilhar algum caso ou de sucesso ou de fracasso nos negócios entre Brasil e China e o que falhou? Se foi, aqui como falamos, o idioma, falta de entendimento tributário, algum caso real que você vivenciou durante todo o tempo que você trabalha nesse campo? Tá, perfeito. Eu vou pegar um caso de cada. Começando com de sucesso, um caso que eu gosto bastante é o da Philips, né, de óculos. Então, é uma das empresas que nós apoiamos aqui na China. E o caso deles todos eles fazem negócio com a China há mais de 20 anos, né? Então, lá atrás, há 20 anos atrás, o governo chinês identificou que eles teriam potencial futuro, eles bancaram toda a vinda, né, na época deles, para a China, para poder participar de uma feira local aqui na China de óculos e armação, enfim, e encontrar com algumas indústrias, e fizeram essa aposta com eles. Deu tanto certo que todos os anos, após esses 20 anos, eles voltam para cá, né, e hoje importam milhões anualmente, e de algumas fábricas que são as mesmas de 20 anos atrás, né? Então, eles enxergam a importância de estar aqui todos os anos, de manter esse relacionamento, eles entendem da cultura chinesa. Então, é um caso que eu acho bem fantástico, de primeiro, da aposta do governo chinês de pesquisar e saber que eles teriam esse potencial futuro, depois essa aposta se concretizando nos anos seguintes, né? E um caso, não de fracasso, mas um caso curioso que a gente vivenciou alguns anos atrás já, foi de uma empresa de pão de queijo, né, que eles queriam exportar aqui para a China. A gente começou a apoiá-los depois que eles passaram por essa experiência, que foi exportar o pão de queijo para cá congelado, mas depois entender que o chinês não come comida com sal, né, então a receita teria que ser diferente, e que o chinês não tem forno em casa. Então, não teria como o chinês fazer o pão de queijo que a gente faz da mesma forma que a gente faz no Brasil, né? Então, eles investiram tempo e dinheiro num projeto que eles não estudaram bem a cultura local, os hábitos, né? E descobriram que a receita teria que ser 100% diferente, né? A forma de educar o consumidor chinês teria que ser diferente, e também até a receita de já vir pré-cozido, pão de queijo, enfim. Então, acho que esse foi um caso, não de fracasso, mas de aprendizado de como lidar com uma cultura diferente, né? É muito bom exemplo, porque isso mostra o quanto complexo é tudo. Não basta somente fazer conta, vai se vender bem, mas também conhecer bem os costumes e hábitos de uma cultura, de um povo. Sim? Então, é um bom exemplo também para as pessoas que querem fazer negócios, para também pensarem de forma mais abrangente sobre o negócio, não somente fazendo conta quanto é, e já contando o dinheiro, quanto você vai ganhar com isso. Exato. Que bom. Exato. Então, já um pouco, Arthur, muito obrigada por compartilhar. Acho que super interessante essas ideias e essas experiências vividas, tanto positivas quanto mais desafiadoras, até para compartilhar com as pessoas, para terem uma noção da diversidade cultural nesse sentido e também da complexidade de fazer negócios. Falamos até agora um pouco sobre a geopolítica, o cenário atual da China, considerando o cenário geopolítico atual. Agora falamos um pouquinho sobre as oportunidades e desafios em termos de comércio e balanço comercial Brasil-China, com exemplos práticos. E agora queria passar para o tema que eu adoro, e eu sou fã muito da cultura, como também soft skill, então um pouco mais, e negociações, porque eu, na própria pele, eu sou polonesa, vivo no Brasil mais de 10 anos, mas para mim foi muito nítido que a cultura impacta como nós comportamos, como nós pensamos, como nós interagimos, e eu sofri na própria pele que não é assim como na Polônia, no Brasil não é igual, o Brasil não é igual à Polônia. E agora, queria te perguntar da sua própria experiência. Você sofreu alguns choques culturais? O que te surpreendeu mais? Para compartilhar a sua própria experiência, o que te surpreendeu mais, o que te chocou?
Acho que é super interessante essa perspectiva de um brasileiro que vive na China. Não, perfeito. Acho que da minha própria experiência, né, a minha primeira vez na China foi em 2015. Eu vim fazer um intercâmbio aqui e foi numa cidade menor, né? Então, lá que eu comecei a entender as várias Chinas que existem dentro da China, né? Então, eu fui estudar, fiquei um ano de intercâmbio e depois, em 2017, que eu vim para Xangai para fazer o meu mestrado, né? Então, acho que dessa parte cultural aqui na China, eu entendi na prática que Xangai, eu falo que Xangai é uma China fora da China, né? Uma cidade tão global e tão internacional que a sensação é de não estar na China, né? Então, entender isso acaba que me fez, primeiro, me apaixonar por Xangai, né? Então, de gostar de morar aqui, mas também valorizar sempre as experiências que eu tenho fora daqui. Eu consigo realmente enxergar mais da cultura chinesa, da forma que eles pensam fora aqui desse círculo mais global, enfim. Então, acho que esse foi o meu primeiro grande aprendizado, né, nas cidades diferentes que eu tive a experiência de morar, né? Uhum. E em termos de, por exemplo, comida, você não tem problema nenhum com comida? Você sofreu alguma dificuldade em se adaptar? Como foi a experiência em termos de alimentação? Da alimentação, essa primeira região que eu morei, ela é muito famosa por ter comida muito apimentada. Então, até as empresas, as pessoas que a gente recebe aqui, é o primeiro grande choque com a comida, né? De ser muito apimentada e um sabor diferente do Brasil, né? Mas aqui também, cada região tem suas próprias nuances culinárias também. Mas esse meu primeiro ano eu tive que aprender na marra a comer comida com pimenta. Então, foi difícil no começo, mas depois de 3, 4, 6 meses a gente acostuma o paladar, né? E agora, hoje em dia, quando você volta para o Brasil, você também costuma comer uma comida mais apimentada ou De vez em quando, sim. entendi. Ah, é interessante. Está bem, então, em termos culturais, já notamos que tem diferenças culturais, tem choques culturais, tanto comida quanto costumes. E com relação à negociação, assim, como você negocia também e ajuda as empresas a negociar, tanto brasileiros, chineses, você daria alguns conselhos em termos de negociação? Como um brasileiro pode se preparar melhor para negociar com o chinês? O que seria importante como uma dica prática para não se perder na negociação com o chinês? Não, perfeito. Nesse universo de negociação, acho que o grande ponto é não ter pressa com os chineses, né? Então, eles fazem tudo com calma e também, claro, que visando ali o longo prazo de novo, né? Então, a gente vê muita empresa brasileira se antecipando, né? Então, nos primeiros minutos de reunião já falar sobre preço, sobre quantidade, né? Então, eles gostam muito de quebrar o gelo primeiro. É muito comum a gente passar o dia todo com a empresa e no final do dia, no jantar, falar sobre o contrato, sobre a parceria e o resto tudo ir se conhecendo, né? Então, claro que nem toda empresa tem esse tempo todo, mas nas reuniões é muito sobre ter essa conexão primeiro com os chineses, né, de fazer as apresentações, conhecer um pouco de cada lado, tanto pessoal quanto da empresa também, e depois ir para a parte de negócios, né? Acho que esse é um grande aprendizado aqui que a gente tenta passar para todos os empresários que a gente recebe aqui na China também. Então, a construção de relacionamento é muito importante. Não dá para chegar já, tenho preço aqui, vamos fazer um deal como Trump, né? Trump, deal, vamos fazer um deal. Exato. Outra atividade dinâmica. Eu comparo muito os chineses com... Eu sou mineiro, né? Então, com os mineiros, né? De tomar um cafezinho primeiro, ir com calma. Então, é bem diferente de fazer uma reunião em São Paulo, que você senta na reunião e já sai com o contrato assinado, né? Ah, verdade, é verdade também. É um bom ponto, porque até o Brasil é muito diferente, diversificado. Até dá para fazer essa comparação dentro do Brasil. É bom Exato. ponto, muito bom ponto. E em termos, assim, Arthur, eu
adoro inteligência cultural. É um tema que eu trabalho muito, negociações interculturais, a forma como nós pensamos, mentalidade de um povo. Eu estudo muito, até antropologia. Eu gosto de misturar todos os conhecimentos porque me interessa muito. Porque nós somos assim, porque pensamos assim. E claro, tudo é também relacionado com a história, com experiências que o povo teve. Então, também recomendo também olhar e estudar um pouco a história de um povo, porque isso mostra também muita coisa. Mas, em termos de negócios na China, já falamos um pouco sobre negociação. Quais valores? Porque também culturas diferentes, valores diferentes. Então, em termos da China, quais valores você acha, culturais, você acha que são essenciais para construir a confiança na China? O que a pessoa precisa representar pelo comportamento para ser recebido como uma pessoa confiável na China? É, eu colocaria isso dentro do universo de hierarquia aqui na Uhum, China, né? Então, entender que a hierarquia é uma das bases dessa cultura de negócios, né? uhum, Então, uma vez que você tem a confiança do tomador de decisão aqui na China, tudo fica mais fácil, né? Então, se você fala direto com o presidente da empresa, todo mundo abaixo vai seguir o que o presidente falar, né? Então, às vezes a gente vê muito empresário conversando com a pessoa de vendas, o assistente de vendas, etc., mas ele tem que passar por uma série de crivos até ter ali a confirmação ou não daquela negociação em específico, né? Então, até muito das vindas para cá que a gente recebe aqui, os empresários, a gente tenta ao máximo trazer as pessoas de cargos mais altos para elas entenderem toda a negociação, a parceria e daquele ponto para baixo na hierarquia, todo mundo vai seguir o que foi falado ali pelo chefe, né? Então, uhum. acho que esse ponto cultural aqui de hierarquia é não só para negócio, mas até a nível pessoal e de famílias, né? Os avós, os pais, são todos muito respeitados aqui, questão de idade, de vivência, de experiências, né? Entendi. É bom um ponto também essa questão da hierarquia. Então, não, muito interessante essa perspectiva também. E falando um pouco agora sobre outra dimensão dos negócios, já falamos de geopolítica, eu vou repetir também para reforçar para as pessoas que estão aqui, que falamos da geopolítica, sobre oportunidades e desafios na China, Brasil-China, nas relações Brasil-China. Agora falamos sobre diferenças culturais, negociação também, como negociar melhor com o chinês. E uma pergunta mais rápida, no sentido verdade ou mito. Para fazer negócios na China, é essencial falar mandarim? Verdade ou mito? É Como? essencial o tomador de decisão, eu não vou falar nem sim, nem que não, mas é que é essencial o tomador de decisão entender da negociação, Uhum, né? Mas muitas vezes ele não vai falar inglês. Se ele fala inglês, ótimo, né? Mas se o presidente da empresa, o diretor, não fala inglês, tem que ter alguém que fale mandarim para trazer a ideia até ele, não depender da tradução da pessoa de vendas para esse tomador de decisão, né? Então, é claro que na nova geração aqui na China, cada vez mais pessoas falam inglês e tudo, mas ainda eles não estão nos cargos mais altos. uhum, Então, é para quem entende dessa hierarquia, a importância disso, falar com os decisores é importante e eu diria que 80% das vezes eles não vão falar inglês. uhum, Então, entendi. a nível superficial, o inglês resolve tudo aqui, de comprar produtos, etc., mas ao nível mais avançado, né, de conversas, de parcerias, acho que é sempre importante ter esse apoio do idioma local. Ai, que bom. Agora, contrato vale menos do que relacionamento pessoal? É mito ou verdade? Ah, eu, Arthur Câmara, eu sempre vou recomendar o contrato como parte do processo para trazer mais segurança para a operação, né? Uhum, Mas o contrato nada mais é do que o acordo entre as empresas, né?
Então, o relacionamento ali vai, às vezes, até ir além do contrato, né? Então, a gente viu muito durante a pandemia, até, por exemplo, o caso da própria Chili Beans, né, que tiveram que ter o apoio dos chineses aqui, dos parceiros, com relação a pagamentos, né, que vai contra o contrato, mas que pela parceria eles vão além disso, né? Então, é Entendi, claro que é importante, mas estar alinhados e na mesma página com os parceiros é mais importante ainda. entendi. E agora, negociar com os chineses é só para grandes empresas? Isso é um mito, né? Então, até vinculada a essa pergunta, uma dúvida muito comum é com relação à quantidade a ser importada aqui na China, por exemplo, né? Então, hoje tem várias modalidades de importação que permite começar pequeno e depois você escalar o negócio, a parceria, o volume, né? Então, cada vez mais empresas pequenas e médias estão fazendo um negócio com a China, então certamente não é só para as grandes. Uhum. Que bom, isso é boa notícia. Então, não só grandes empresas podem negociar com os chineses. Muito obrigada, Arthur. E agora, eu também, pela parte da inteligência cultural, eu acredito muito que cada nação pode aprender com a outra. Só olhar, em vez de julgar o outro, aprender com o outro. Então, Arthur, como pessoa que já é brasileiro, que vive na China e tem contato muito direto lá, o que você diria, da sua perspectiva, o que o brasileiro poderia aprender com o chinês e o que o chinês poderia aprender com o brasileiro? Acho que primeiro do que nós brasileiros podemos aprender com os chineses. Acho que duas palavras que são mais abrangentes resumem bem isso: resiliência e o longo prazo, né? Então, a curva de, vamos dizer, que dor, né, do chinês é muito maior do que a nossa no Ocidente. Então, eles têm essa perseverança, essa resiliência muito maior do que a nossa, essa disciplina, né? E o longo prazo, que eles realmente se planejam muito melhor do que nós nos planejamos no Ocidente, né? E de uma forma contrária, né? Os que os chineses podem aprender com a gente. Eu acho que, principalmente, a criatividade, né? Então, isso acho que é um grande ponto do brasileiro, né? De ter esse problem solving, né? De resolver os problemas das formas mais diversas e ter essa criatividade para qualquer tipo de situação e soft skills. Então, os chineses, em geral, ainda têm muito a aprender com relação a soft skills com o exterior. Entre eles se entendem perfeitamente, né? Mas a gente vê muitos choques culturais dos chineses indo para o Brasil também, né? Então, de como, às vezes, se comunicar, como se portar. Então, assim como a gente não copia um negócio do Brasil aqui na China, o contrário também é verdade, né? Você não se copia um negócio aqui na China que vai aplicar e vai encaixar no Brasil, né? Então, a gente tem que fazer as adaptações necessárias dos dois lados. Ah, entendi. Muito interessante. Então, o brasileiro poderia aprender a resiliência e esse termo longo prazo, e a China poderia, os chineses poderiam aprender com os brasileiros a criatividade e esses soft skills. Então, também ser um pouco mais maleáveis, um pouco mais flexíveis na sua abordagem. É Exato. interessante. Então, com essa pergunta, eu queria terminar a parte da cultura e diferenças culturais. E ainda o último bloco que eu acho super interessante quando nós falamos, assim, na verdade, Arthur, eu tenho um monte de perguntas, mas como o tempo é muito limitado, eu também tentei preparar as perguntas mais pontuais, mais que abrangem os interesses que podem os temas que podem ser mais interessantes para o nosso público, sobre o futuro um pouco, sobre o que pode acontecer e alguns conselhos práticos da sua experiência. O que você acha? Quais, da sua perspectiva, claro, sempre reforço que a perspectiva. Yes, we are talking about Chinese culture, but in Portuguese, unfortunately, tonight. Queria perguntar, então, quais são as grandes tendências que você vê atualmente nas relações Brasil-China nos próximos anos?
Você consegue enxergar alguma tendência? Eu acho que a grande tendência é as empresas saírem de negociações superficiais com os chineses ou no Brasil, né? Então, sair da relação de apenas comprar e vender para uma relação de parceria entre as empresas mesmo e mais acordos comerciais, enfim. Então, acho que esse é um caminho natural, né? Então, de cada vez mais os dois lados se entenderem. Então, é muito comum agora nas feiras de negócios aqui na China você achar stands, né, de fornecedores chineses com catálogo já em português, com alguém que fala outros idiomas além do inglês, enfim. Então, acho que cada vez mais essa questão mais profissional da abordagem dos dois lados, né, e até pensando em um nível mais avançado ali de economia, acho que cada vez mais trocas comerciais entre real e a moeda chinesa, né? Então, esse é um grande tema também da guerra comercial, de o dólar com o tempo e não perdendo espaço, mas tendo esse crescimento das transações diretas entre Brasil e China, e até pensando a nível BRICS também, né? Eu acho que cada vez mais os dois lados estarem alinhados com relação a isso. A gente pode comprovar isso com essa vinda da delegação presidencial aqui na China essa semana. Uhum. Muito bom. E quais dicas você daria para as empresas brasileiras que querem fazer negócios na China? Claro, além de se associar também, você pode falar um pouco mais como funciona a Câmara de Comércio, como vocês podem apoiar essas empresas e como vocês trabalham. Então, dicas de como dicas para as empresas que querem entrar no mercado chinês e como a Câmara pode apoiar essas empresas. Não, perfeito. Acho que a dica é um pouco do que a gente falou, mas de realmente olhar a China como além de um país que vai fornecer produtos, mas realmente criar essa parceria a longo prazo com os chineses para também ter benefícios, visando benefícios para as empresas brasileiras, né? Às vezes um prazo maior de pagamento, às vezes um desconto maior em produtos, uma logística mais eficiente, enfim. Então, acho que sair dessa abordagem superficial e realmente entrar no universo cultural e de negócio aqui na China, que tem muito a oferecer para as empresas, né? E a gente, via Câmara, com a equipe nossa aqui e no Brasil, a gente fica super à disposição para atender qualquer tipo de empresa que tem interesse em se engajar aqui com a China. Então, a gente tem vários cases de sucesso de empresas grandes, pequenas, médias, os mais diversos setores e super apto a ensinar e dar esses caminhos para cada vez mais a gente gerar negócios entre Brasil e China. Eu também, da minha parte, eu encorajo realmente no cenário geopolítico, comercial atual, eu acredito que conhecer China, entender China, ter apoio também para fazer negócios é sempre muito benéfico. Então, eu também posso encorajar, até na descrição da live, eu vou deixar o link para a Câmara Chinesa também, para as pessoas que querem fazer contato, poderem também. Acho super interessante, super importante fazer pontes, como nós fazemos nessa live, fazemos pontes entre culturas e negócios também, Brasil-China. Então, assim, dessa forma, ainda resumindo e fazendo, já nós aproximando para o final dessa live. Como disse, eu tenho ainda muito mais perguntas, mas o tempo passa muito rapidamente. E, Arthur, então, se você pudesse resumir em uma frase um segredo para fazer negócios com a China, qual seria? Nós falamos hoje muitos detalhes sobre negociação, a questão da cultura, da hierarquia, mas um segredo, assim, uma pílula mágica que ajudaria muito para fazer negócio na China, o que você diria? Eu acho que é reforçar essa ideia de vá além do básico, né? Não fica apenas no básico do que essa relação Brasil-China pode oferecer. Então, pense além e vá além do que muitas empresas fazem hoje, né? Então, realmente dá um passo a mais de entender a cultura chinesa, de abraçar o parceiro chinês para
sair do básico, né? Então, saia do básico. Uhum. Ai, Arthur, muito obrigada pelo seu tempo, Arthur, por compartilhar todas as informações. Como digo, para mim, entendimento da China é essencial e graças a você nós conseguimos entender um pouco a China e os chineses um pouco melhor. E para finalizar, eu gostaria de deixar a palavra para você falar um pouco, de repente, sobre onde podemos encontrar assim, algum contato para a Câmara ou as iniciativas, alguns eventos que de repente estão nos próximos meses para acontecer, para as pessoas interessadas, onde podem e quais são as iniciativas de vocês. Então, dessa forma, eu, de novo, de coração, agradeço o tempo, porque realmente para mim foi super interessante conhecer e tenho certeza que para as pessoas que assistem e vão assistir esta live também. E para entender ainda mais, deixo a palavra com você, Arthur. Não, perfeito. Mas eu convido a todos que estão nos acompanhando aqui, que vão assistir a live depois, a seguir mais o nosso trabalho. Nós somos super ativos no LinkedIn e no Instagram, né? Então, nós temos hoje escritórios em São Paulo, em Belo Horizonte, em Xangai e Hong Kong. Então, a gente tem equipe nos 2 países prontas para poder continuar esse trabalho nosso. Né, e a gente faz vários eventos ao longo do ano, tanto presencial como online também. Então, convido a todos para nos acompanhar e cada vez mais a gente gerar conteúdos, informação, cada vez mais aproximar esses 2 países que têm muito a ganhar ainda nos próximos anos. Ai, com certeza. Então, Arthur, muito obrigada. Tenha boa noite agora e Obrigado, bom descanso. Janine. Eu desejo Obrigado. também Tchau, tchau. para os brasileiros e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.